Espírito, quero te pedir que você me acompanhe numa oração, para que ainda numa dinâmica de culto ao Senhor, a palavra do Senhor possa penetrar no teu coração. Que você possa sair dessa noite edificado na palavra, porque há um Deus que te ama tremendamente. Há um Deus que morreu numa cruz por mim e por você. Há um Deus que te redime e que te chama a viver no sobrenatural, uma vida extraordinária, uma vida em santidade. Senhor, nós, ainda nesse espírito de culto, Pai, declaramos que nós te adoramos, Senhor, nós te cultuamos, nós não somos nada sem Ti, Senhor. Nós precisamos desesperadamente de Ti, Senhor, da Tua misericórdia, da Tua graça, Senhor. Abençoa, Senhor, as nossas vidas, abençoa, Senhor, a Igreja Primeiro Amor, abençoa, Senhor, cada um que está aqui nessa noite, cada um que está assistindo, Senhor, a esse culto, participando desse culto, Senhor, através da mídia social, através de uma televisão, Senhor. Que ao término dessa cerimônia religiosa, Senhor, a mensagem possa frutificar, Senhor. E esse espírito de culto possa permanecer para que nós possamos realmente ser adoradores em espírito e em verdade, Senhor. Proclamando o Teu nome, Senhor. Anunciando o Teu Evangelho, Senhor. E sendo verdadeiramente uma igreja, Senhor, que anuncia a Tua palavra, Senhor. E prega, Senhor, a Tua palavra, Senhor. Fala aos nossos corações na noite de hoje, Senhor. Nós queremos Te ouvir. Que o Teu Espírito Santo passeie, Senhor, livremente nessa noite. Amém. Ainda de pé, eu gostaria de ler o nosso texto de hoje, que está em 2 Timóteo, capítulo 4. Mas, na verdade, eu vou fazer um convite para você que a gente possa ler a partir do capítulo 3, a partir do versículo 10. Eu orei muito ao longo dessa semana sobre o tema dessa ministração. Geralmente eu costumo, sempre quando eu vou ministrar, colocar a minha vida diante do altar e pedir a orientação do Senhor, peço que o Espírito Santo me dê direção. E na semana passada, o Espírito Santo me incomodou sobre um tema. E o tema da ministração de hoje é pregando a palavra com fidelidade. O púlpito na igreja cristã contemporânea. Nos últimos dias, nós temos observado, em especial nas mídias sociais, um conjunto de críticas, um levante contra pastores, um questionamento que tem extrapolado, inclusive, igrejas, denominações e seminários. Mesmo aqueles que não são cristãos ou aqueles que não são evangélicos, têm comentado, têm falado sobre o que tem sido anunciado e aquilo que tem sido pregado e a postura de quem está à frente, muitas vezes, de ministrações em igrejas evangélicas. E nós temos observado um conjunto de ministrações que não tem uma centralidade bíblica e um conjunto de ministrações que estão sendo envoltas em inúmeras polêmicas, e a partir daí cresce o questionamento sobre como é que a igreja cristã evangélica, como é que as igrejas estão tratando essa questão do púlpito. Quem prega, o que deve ser pregado, o que deve ser anunciado, não são episódios pontuais. Então, diante desse quadro, na noite de hoje nós vamos falar sobre isso. Mas nós vamos falar sobre isso com base nas orientações que o apóstolo Paulo deu a um jovem pastor, Timóteo. E a partir daí, nós partimos de uma convicção na noite de hoje, que a proclamação da palavra ela é o meio ordinário da graça e que a distorção da palavra de Deus compromete a saúde do corpo de Cristo, a saúde da igreja de Cristo.
Então, nós queremos, portanto, na noite de hoje, como uma igreja que busca estar sedimentado, uma igreja que tem, portanto, seus alicerces na palavra, uma igreja ortodoxa, uma igreja conservadora, uma igreja que procura ter uma doutrina bíblica, entender o que a Bíblia fala sobre isso. É necessário. Nós precisamos saber o que a Escritura fala sobre isso, para que nós possamos preservar o nosso púlpito, para que nós possamos fortalecer o nosso chamado e para que nós possamos reverenciar as Escrituras, preservando, portanto, um testemunho público do Evangelho. E aí, o texto que nós vamos usar está lá em 2 Timóteo 4, 1, 5, mas nós vamos ler um pouquinho antes. Paulo diz o seguinte para Timóteo: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado. De todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos e os impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí, a partir daqui, o texto que nós vamos trabalhar na noite de hoje. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentido, coceira nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Pode sentar, querido. Eu vou te fazer um desafio na noite de hoje. Eu quero te convidar que nessa semana você leia a epístola de Paulo a Timóteo. Na verdade, é um dos maiores tesouros que nós temos no Novo Testamento e na Bíblia. É uma carta maravilhosa, é uma carta espetacular, são apenas 4 capítulos. Você, em menos de 1 hora, você lê com muita tranquilidade essa carta, mas é uma carta que ela é muito edificante. E essa carta ela tem uma história. Tem uma história essa carta. Essa foi a última carta que Paulo escreveu. Pelo menos a última carta que nós temos conhecimento de Paulo ter escrito. E Paulo escreve essa carta na prisão em Roma para Timóteo, que estava à frente de uma igreja que crescia na cidade de Éfeso. Paulo tinha sido condenado à morte. Paulo sabia que ia morrer. Os dias de Paulo estavam terminando e Paulo tinha uma preocupação. A preocupação de Paulo era com a saúde da igreja. A igreja crescia, mas a igreja precisava de uma liderança madura. A igreja precisava de uma liderança que continuasse
o trabalho que havia sido começado por ele e os demais apóstolos de Cristo. Paulo conhece Timóteo na primeira viagem missionária, e Timóteo passa a ser discipulado por Paulo. O próprio Paulo diz que Timóteo era muito tímido, ele era muito jovem, mas era alguém que conhecia bem as Escrituras. Paulo afirma isso. Você conhece as Escrituras desde a sua juventude, desde a sua infância. Paulo havia sido condenado à morte por uma acusação falsa. No ano 66 depois de Cristo, a cidade de Roma sofre um grande incêndio, e Nero, o imperador, acusa os cristãos e acusa Paulo de ser o líder de um movimento que havia incendiado Roma. A expansão do evangelho incomodava. O mundo é inimigo do evangelho. Nós somos odiados pelo evangelho e sobretudo por Cristo. Quem segue a Cristo se torna naturalmente inimigo do mundo. Paulo foi caluniado, Paulo foi injuriado, Paulo foi preso, e muitos que andavam com Paulo ficaram atemorizados e abandonaram Paulo. Paulo ficou sozinho. Ao ponto de, no julgamento de Paulo, o próprio Paulo relatar nessa epístola que ninguém apareceu para lhe prestar solidariedade ou testemunhar a seu favor. E Paulo escreve essa carta como um testamento pastoral para o jovem Timóteo. Ele orienta, portanto, a partir dessa carta, ao jovem pastor Timóteo, quanto à sua postura, quanto ao seu testemunho pessoal e, sobretudo, quanto ao conteúdo da pregação em um momento no qual havia uma grande confusão de doutrina. Tempos muito parecidos com o que nós vivemos hoje, na qual há uma grande confusão de doutrinas. E Paulo começa a recomendar na epístola de Timóteo uma série de coisas para Timóteo. E você vai ler isso ao longo dessa semana, mas é necessário que eu pontue para que você entenda o contexto daquilo que vai ser trabalhado na noite de hoje. Paulo recomenda que Timóteo, 2 Timóteo 1, 13 e 14, eu não vou ler os versículos, eu vou apenas ler o conteúdo daquilo que Paulo orienta Timóteo a reter a fé com amor em Cristo. E reter o modelo da sã doutrina. Que Paulo suporte os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Que Timóteo não se envolva com os negócios do mundo, agradando a Cristo e não buscando agradar aos homens. Que ele se porte como um atleta vencedor, que vence, mas que segue as regras, que cumpre as regras. Paulo diz que se Timóteo cumprir isso, ele estará apto para se apresentar diante de Deus, aprovado, sem vergonha, sem mácula, como alguém que maneja corretamente a palavra da verdade. Um pouco mais à frente, Paulo lança uma metáfora, fala de uma grande casa, que havia 2 tipos de vaso. Um vaso de bênção, de honra, e um vaso de desonra. Isso é uma alusão à igreja, à comunidade, onde nós temos todo tipo de pessoa, alguns que verdadeiramente honram o Evangelho e alguns que desonram o Evangelho. Com isso, portanto, Paulo está dizendo para Timóteo ter muito cuidado, e ele vai dizer: olha, Timóteo, um pregador precisa se purificar, precisa ser um vaso de honra, precisa ser um utensílio nobre. Logo em seguida, Paulo alerta para Timóteo: Timóteo, toma cuidado, porque virão tempos difíceis, e esses tempos vão ser marcados não apenas pela perseguição para a igreja, da igreja e dos cristãos, mas um tempo no qual aparecerão falsos mestres. E ele exorta mais uma vez Timóteo a permanecer firme nas Escrituras e no exercício
da fé, sendo exemplo para os demais fiéis. Após esse alerta, a partir do versículo 14 do capítulo 3, Paulo inicia um conjunto de orientações para o jovem Timóteo, de modo que Timóteo se apresente como uma bússola para os demais evangélicos ou cristãos, mas de modo que o púlpito possa também ser exemplo de orientação, de testemunho, de direção. E a partir daí é que ele fala, conforme está lá em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para a boa obra. Logo em seguida ele começa o capítulo 4. E é exatamente a partir de agora que nós vamos fazer uma pequena exegese desse texto. E toda exegese bíblica precisa colocar o texto em seu contexto. Portanto, há um alerta. E a primeira coisa que nós lemos em 2 Timóteo 4:1 é que o púlpito, ele é um tribunal. O púlpito, ele é um tribunal. Ele recorda primeiro que a pregação acontece diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Quando Paulo usa essa afirmação na epístola, ele está falando que o evangelho, na verdade, ele serve para anunciar as boas novas da salvação, mas ele leva a cada um de nós uma mensagem de arrependimento, de mudança, porque há um juízo para aqueles que não se arrependerem, há uma condenação eterna para aqueles que não se arrependerem, mas através do sacrifício de Jesus Cristo numa cruz, nós somos justificados, e a partir daí nós temos acesso ao Santíssimo Lugar, a uma vida íntima e relacional com Deus. O púlpito precisa anunciar, portanto, a salvação, mas só existe salvação se há também condenação. O púlpito precisa, portanto, colocar as pessoas cientes de que há escolhas a serem feitas. Nós temos livre-arbítrio. Quais são as escolhas que nós estamos fazendo nessa jornada nossa? O culto se dá diante também de uma autoridade. Cada sermão, portanto, ele é proferido diante de um olhar de um juiz supremo. Nós estamos debaixo do olhar de um juiz supremo, que conhece a minha vida, conhece a tua vida intimamente. E essa consciência afasta o púlpito da esfera do entretenimento e devolve, ou pelo menos deveria devolver, o temor e a reverência que é devida ao púlpito. Mais do que isso, cada sermão precisa ecoar na eternidade. Nós não olhamos o aqui e o agora. Nós somos peregrinos nessa jornada, mas nós precisamos ter consciência que existe toda uma eternidade e nós precisamos decidir aonde nós vamos passar a nossa eternidade. Após colocar o cenário, Paulo entra no conteúdo com Timóteo. E aí Paulo define o conteúdo. Timóteo, prega a palavra. E eu me detive alguns momentos lendo sobre isso. E é interessante que Paulo não diz, Timóteo, prega sobre a palavra. Paulo diz, prega a palavra. Ele não concede, portanto, espaço para discursos baseados em opiniões pessoais, agendas políticas, sofismas, ideologias ou ferramentas motivacionais. O pregador, ele é
ecônomo de Deus. Ele é dispensador. Ele é mordomo. Ele entrega um conteúdo pronto. Ele não tem direito de alterar o conteúdo. Quem está no púlpito não tem direito de alterar o conteúdo da palavra, mas deve entregar como bom mordomo aquilo que a palavra tem como conteúdo. O que deve ocupar, portanto, o púlpito é a Escritura, cuja função Paulo havia resumido no capítulo anterior, que nós lemos aqui: ensino, correção e instrução na justiça. E a partir daí, essa ordem ela é contemplada quando Paulo utiliza 4 verbos, que descrevem o modo da pregação. Os 4 verbos são instar, que significa proclamar com convicção, e Paulo diz em tempo e fora de tempo, ou seja, sendo conveniente ou inconveniente. E muitas vezes nós precisamos ser inconvenientes ao anunciar a palavra. Nós não estamos aqui no púlpito, ou o pregador não está no púlpito para agradar a plateia, mas ele está para proclamar a verdade e a justiça. Segundo verbo, reprovar, mostrar aonde o pensamento colide com a verdade. Há uma verdade, e essa verdade está nas Escrituras. Terceiro verbo, repreender, que é confrontar o comportamento. Confrontar o comportamento. E quarto, exortar com toda longanimidade e doutrina, encorajando a obediência. Uma igreja bem alicerçada possui uma doutrina pública e clara. E a igreja de Cristo verdadeira possui uma doutrina fundamentada nas Escrituras. Será que todas as igrejas cristãs têm um catecismo? Nós temos um catecismo. O que nós anunciamos aqui não sai da nossa cabeça. O que nós anunciamos aqui está expresso no catecismo da igreja. Aqui é o nosso credo de fé. E esse catecismo, na verdade, ele é um sumo da verdade que está contida no Evangelho. O pregador não tem licenciosidade para dar a sua opinião, ou para discordar, ou para achar qualquer coisa de forma diferente da palavra. Pode-se depreender, portanto, que a autoridade do pregador não está no pregador, mas está na palavra. A autoridade do pregador está naquilo que ele anuncia, na palavra. É em função disso que Paulo disse: muitos rejeitarão a sã doutrina, porque a sã doutrina confronta, chama a mudança de mentalidade ou de arrependimento. A sã doutrina não nos agrada muitas vezes, porque exige mudança de comportamento, de mentalidade. A igreja saudável é uma igreja teocêntrica, onde Deus está no centro de todas as coisas. Mas nós vemos hoje muitas igrejas que são antropocêntricas, na qual se tenta agradar a uma membresia com o objetivo de fazer com que a igreja cresça. Uma igreja que cresce sem fundamento bíblico é uma igreja que não cresce com sustentabilidade. Não é sustentável esse crescimento. Mais além, muitos buscam avivamento, mas não existe avivamento sem palavra. Todo avivamento começa com uma busca pela palavra, pelas Escrituras. Por isso que Paulo vai dizer: muitos rejeitarão a sã doutrina e muitos procurarão mestre conforme as suas vontades, os seus desejos. Ou seja, pregadores que confirmem os seus gostos. Eu quero alguém que não me confronte, alguém que diga que está bom meu pecado, não tem problema. Eu não preciso mudar.
A igreja me aceita pecador do jeito que eu sou, porque eu não preciso mudar de comportamento. A verdade bíblica é dura. Nós precisamos, portanto, seguir um modelo. E muitas vezes esse modelo significa que nós precisamos negar a nós mesmos, pegar a nossa cruz e seguir a Cristo. Nós nos tornamos escravos de Cristo. Nós temos uma opção: ou nós nos tornamos escravos do mundo, ou nos tornamos escravos de Cristo. Mas paradoxalmente, quando nós nos tornamos escravos de Cristo, nós alcançamos a liberdade, porque Cristo nos liberta do pecado. Quando a Escritura, portanto, perde o centro, o espaço, ele passa a ser ocupado por fábulas, ideologias, versões diluídas do Evangelho, como se vê hoje em movimentos que são apelidados de coach gospel, ou movimentos ligados à teologia liberal, que nega a inspiração do Evangelho ou as suas verdades e diz que a Bíblia tem que ser atualizada, ou a teologia da prosperidade, que não coloca Deus em primeiro lugar, mas coloca bens materiais como sendo o centro do teu culto e da tua adoração. Que evangelho nós estamos vivendo? Atrás de que evangelho nós estamos indo? Que palavra está sendo anunciada em nossas igrejas? A consequência desse desvio não é inocente. Esse desvio leva a um afastamento da verdade. E a partir daí as pessoas se entregam a narrativas que iludem, mas não salvam. Muitos estão se iludindo, mas não estão conseguindo obter a salvação. A partir daí há um naufrágio da fé. O chamamento ao arrependimento, à conversão, a busca pela santidade, a centralidade da cruz de Cristo, deixa de ser algo importante no púlpito. O importante é o agradar. Eu pego um versículo bíblico, leio o versículo bíblico, tiro ele do seu contexto e passo a partir daí a usar técnicas motivacionais, técnicas de oratória, para que todo mundo sinta uma energia diferente. O púlpito vira um espetáculo, o culto vira um espetáculo. Você tem que ter uma adrenalina constante para manter as pessoas na igreja. Nós nos tornamos, portanto, dependentes de adrenalina na igreja, quando nós deveríamos ser dependentes do Espírito Santo. Tem que ter um louvor animado, tem que ter um pastor que fala bem, eu preciso me sentir vitorioso, vencedor, eu tenho que conquistar, eu tenho que prosperar, eu tenho que determinar. Determine, você vai ser próspero, Bom, os exemplos são vastos. Mas será que nós estamos sendo convidados a uma mudança de vida, de postura? Será que nós estamos sendo chamados à santidade? Será que nós estamos sendo chamados ao arrependimento? Deixa-se de se viver corandel diante da face de Deus. E a partir daí, igrejas que conduzem a sua membresia em busca dos seus desejos, das suas ambições, das suas vontades. Troca-se, portanto, a salvação oferecida por Cristo em seu sacrifício universal na cruz por fábulas agradáveis. Depois que Paulo faz esse alerta a Timóteo, e é um alerta que nos faz refletir profundamente sobre o púlpito na igreja cristã contemporânea, ou o que está sendo anunciado nos púlpitos das igrejas cristãs contemporâneas, Paulo prossegue falando sobre o perfil do mensageiro fiel. Quem deve estar no púlpito? Quem deve pregar a palavra? E a partir daí, Paulo descreve 4 marcas que, combinadas, protegem o púlpito contra a tentação do espetáculo ou do modismo. Em primeiro lugar, o pregador precisa manter a sobriedade. Sobriedade. Ou seja, o que é um pregador sóbrio?
é alguém que pensa com clareza, que reage sem histrionismo, que avalia cada nova tendência à luz do Evangelho. Em vez de correr, portanto, atrás de fórmulas que prometem resultados rápidos, ele procura construir uma igreja sedimentada nas Escrituras. Crescimento, eu já disse isso e volto a dizer, rápido, mas sem fundamento, leva ao desmoronamento no curto prazo ou no médio prazo. E aí, pessoas que entram às vezes numa comunidade de fé, esperando algo diferente, saem machucadas, decepcionadas, porque a centralidade não estava na palavra. Segundo lugar, o mensageiro fiel persevera nas aflições. A fidelidade ao texto bíblico, indiscutivelmente, leva a críticas. Eu desconfio de alguém que se diz cristão e não é criticado. Eu desconfio muito de alguém que se diz cristão e chega em qualquer ambiente e não é criticado por ser cristão. Porque nós não somos amigos do mundo, nós incomodamos. E o mundo reage a nós porque reage a Cristo. Quem anuncia a palavra de forma correta, com fidelidade ao texto, é cancelado. É cancelado em seus ambientes relacionais, é cancelado nas mídias sociais e sofre, inclusive, perseguição institucional. Igrejas que buscam serem igrejas sérias são perseguidas. Mas o mensageiro fiel, e Paulo alerta isso para Timóteo, entende que sofrer por causa da verdade e por causa do Evangelho faz parte do seu chamado e da sua vocação. Se nós somos chamados para sermos arautos do Evangelho, nós temos que estar preparados para sermos perseguidos e sofrermos pelo Evangelho. Vocês querem um exemplo maior do que Paulo, que foi preso, condenado à morte, mesmo sendo inocente? Paulo poderia estar falando que muitos o abandonaram. Paulo poderia ter um coração amargurado, mas extraordinariamente, Paulo reluzia como quem tem o Espírito Santo e mostrava sobriedade, serenidade e deu testemunho até o seu último dia. Não por acaso, Paulo é um dos nossos heróis da fé. Terceiro lugar, o mensageiro fiel, ele tem um coração evangelístico. Isso é, ele mantém, portanto, Cristo como centro da mensagem. Ele não prega para ganhar aplausos, ele não prega para ganhar seguidores, ele não prega para ter likes, ele não prega para ser um influencer. Ele é um mordomo, ele é um economos, ele faz, portanto, o papel de entregar. Ele anuncia o Evangelho, anuncia a salvação, com o objetivo de levar pecadores ao arrependimento, pessoas à mudança de mentalidade, à conversão a Cristo. Finalmente, o mensageiro fiel cumpre integralmente o seu ministério. Ele não abandona o seu ministério quando sofre adversidades ou quando sofre perseguição. O testemunho público de um líder e de um pastor fala muito sobre o caráter de uma igreja. Na minha época fui militar, né? Nós tínhamos um ditado no quartel que a tropa é espelho do líder. Nós somos espelhos daqueles que nos lideram.
Qual tem sido o testemunho dos líderes das igrejas? Nós temos uma igreja que tem um catecismo. Nós temos uma igreja que tem uma fé bíblica. Nós temos uma igreja que não segue modismos. E talvez seja por isso que essa igreja já não tem 5.000 membros. Seria muito mais fácil, talvez, adotar espetáculos, teatros. Mas será que seria o caminho correto? Nós temos um pastor que nos dá testemunho. Nós temos um pastor que persevera. Nós temos um pastor que tem um caráter aprovado. Nós temos líderes que têm caráter aprovado. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que a ortodoxia pregada, ela tem que estar diretamente relacionada com a ortopraxia, com a prática. Não adianta alguém subir num púlpito e talvez anunciar palavras belíssimas, se não tem um bom testemunho, se não testemunha adequadamente do Evangelho, se envergonha o Evangelho. Nada vale, portanto, um sermão fiel ao caráter de quem clama o Evangelho não condiz com aquilo que ele anuncia. Desse modo, é possível perceber que nós temos aqui um padrão bíblico completo. 4 elementos importantes para esse padrão bíblico completo. O púlpito pertence, portanto, a Deus. Quem tem que brilhar é Deus. Quem tem que brilhar é a palavra. Quem tem que estar no centro são as Escrituras e Deus. O culto é para Ele. Ocorre, portanto, corandel diante da face de Deus. O seu conteúdo exclusivo é a palavra inspirada. Sua função combina correção, alerta e encorajamento, produzindo transformação integral. Seu mensageiro demonstra, em vida e em serviço, a mesma verdade que anuncia nos lábios. Quando esses 4 elementos caminham juntos, a igreja, ela é edificada e o Evangelho, ele é honrado diante do mundo. Passa a ver bom testemunho do Evangelho. Caminhando para uma conclusão. Eu queria muito ter anunciado hoje a verdade da salvação, falado sobre a graça. Eu gosto de pregar sobre a graça, gosto de ao final fazer apelo, eu gosto de levar as pessoas a refletirem sobre a sua salvação. Mas o Espírito Santo me incomodou muito essa semana. A igreja precisa se reposicionar. Eu não digo a igreja Primeiro Amor, eu digo a igreja cristã evangélica do Brasil. Precisa se reposicionar. Modismos, meninices, espetáculos, teatro, os mais diversos. Não é isso que Deus espera de nós. Não é isso que Paulo recomenda a Timóteo. Lembrando agora, fazendo uma alusão da corrida de cavalo. Quando nós vamos a uma corrida de cavalo, tem uma coisa que os cavaleiros fazem antes de subirem aos cavalos, que é chamado de encilhamento. Eles encilham o cavalo. Encilhar o cavalo significa que você vai preparar o cavalo para a corrida. Você vai colocar a sela, você vai preparar o cavalo, você vai ver se está tudo correto, para que o cavalo tenha um bom desempenho. A igreja precisa, muitas vezes, para ser uma igreja bem-sucedida na sua missão. E qual é a missão da igreja? É alargar a adoração. A nossa função é alargar a adoração a Deus. E alargar a adoração a Deus significa anunciar o Evangelho, levando novas pessoas a uma vida santificada. Mas nós só vamos ter sucesso como igreja, como corpo de Cristo, se nós estivermos encilhados, preparados.
Nós não podemos, portanto, nos desviar das recomendações que estão na palavra de Deus. Uma reflexão final diante desse diagnóstico de Paulo e do contexto religioso contemporâneo, é imperativo, portanto, que nós tenhamos clareza que existem 4 eixos inegociáveis. Inegociáveis. Primeiro, o púlpito, e isso tem que estar claro, pertence a Deus, não aos homens, mas a Deus. Jamais ele pode ser vitrine de personalidade, vitral ideológico, nem palco de entretenimento. Mas como nós dissemos, ele precisa ser uma tribuna sagrada perante Deus e Cristo, que há de julgar vivos ou mortos. A mensagem, portanto, bíblica, é a mensagem que leva à reflexão e ao arrependimento. Jesus morreu por mim e por você. Jesus morreu numa cruz para que nós tivéssemos uma nova oportunidade. Nós somos pecadores. Nós não temos, portanto, condições de obter a salvação pelos nossos próprios méritos. Por isso ele morreu numa cruz, porque ele não tinha mácula, ele não tinha pecado. Ele se fez homem e morreu no meu e no teu lugar, para que nós tivéssemos uma nova oportunidade. O púlpito precisa anunciar isso. O púlpito precisa confrontar. Nós precisamos entender que nós somos pecadores. Eu e você somos pecadores. E nós temos que lutar todos os dias contra o velho homem carnal que muitas vezes tenta ressurgir, tenta ressuscitar. Eu não sei você, mas eu luto todos os dias. Eu luto todos os dias. E muitas vezes eu me sinto talvez o menos merecedor. E às vezes eu até digo, Deus, eu não mereço nem subir para pregar, anunciar a palavra. Eu não sou digno. Toda a comunidade cristã, portanto, que internaliza essa verdade, passa a tratar a liturgia do culto com respeito, reverência e temor. Nós precisamos reconhecer que tem uma audiência principal, e essa audiência principal não é a assembleia humana. O personagem principal não é nenhum homem. O personagem principal é Deus. E a assembleia principal é Ele que assiste. E nós estamos aqui para cultuá-lo. Cultuá-lo. Segundo, e isso precisa ser internalizado por nós, a mensagem deve ser sempre, sempre, sempre as Escrituras. Livros, opiniões, experiências podem até ajudar a ilustrar uma ministração, mas jamais pode substituir a inspiração da palavra. Desconfie de pregadores que não anunciam a palavra. Pode às vezes até ler um versículo, mas é apenas uma desculpa para começar a falar o que ele quer. A verdadeira, a essência da proclamação do Evangelho está nas Escrituras. O pregador precisa, como Paulo disse, pregar todo o conselho de Deus. Isso implica ler o texto em seu contexto, apontar Cristo em cada porção das Escrituras e aplicar, sim, o Evangelho às especificidades locais e contemporâneas. Mas infelizmente, quando a Bíblia ela se torna diluída em frases de efeito,
frases motivacionais, ou quando um texto ele é retirado de seu contexto para fundamentar desvios doutrinários ou agendas, as mais diversas, essa mensagem perde a substância, ela perde o seu poder transformador. Mas quando ela é explicada com fidelidade, em sua essência, da forma como ela foi deixada para nós, pelo Espírito Santo, ela regenera, ela conforta, ela corrige e ela edifica. Terceiro, o mensageiro, o pregador precisa reunir preparo e caráter. Formação acadêmica, embora valiosa, e nós temos aqui um curso teológico, um curso bereanos, que para quem quer aprender da palavra. Você quer aprender a palavra? Participe de escola bíblica dominical e venha para o curso bereanos. Mas a formação acadêmica, ela não compensa a ausência de integridade. Existem muitos doutos em teologia que não têm testemunho público. Conhece, muitas vezes, profundamente teologia, mas não tem uma vida íntima e relacional e nem vive em santidade diante de Deus. Aliás, muitas heresias contemporâneas são proclamadas por muitos que se dizem doutos nas Escrituras. Por outro lado também, carisma natural e envolvente, capacidade oratória, não compensa ou não substitui dedicação ao estudo da palavra. O bom pregador, ele consegue unir as duas coisas: conhecimento da palavra, da Escritura, mas uma vida em santidade, uma vida corendel. Ainda sobre o testemunho do pregador, né? Sobriedade, transparência, fidelidade conjugal, vida devocional sólida, constitui, portanto, uma plataforma moral de onde se ergue a proclamação do Evangelho. Quem tem subido aos nossos púlpitos? Quem tem subido aos nossos púlpitos? Quarta, a função da pregação, portanto, como já foi dito, ela continua sendo corrigir, advertir e encorajar. A Escritura, portanto, ela confronta erros de pensamento, ela adverte contra caminhos destrutivos e ela oferece consolo a uma alma ferida. A partir daí, essa tríplice ação previne tanto quanto ao legalismo árido, quanto ao sentimentalismo sem raiz. Conduz, portanto, a igreja a crescer bem sedimentada. Uma igreja, portanto, robusta, que pensa, sente e age de modo coerente com o Evangelho. Igrejas, portanto, que abraçam esses 4 eixos, zelam pela doutrina, investem no caráter de seus líderes, incentivam o preparo constante e avaliam o fruto de cada mensagem, preservam um testemunho público que honra a Cristo. Fique de pé. Essa foi uma mensagem diferente. Vocês podem até perceber que eu evitei, até subir o tom da minha voz. Porque quem tem que transmitir a palavra não sou eu, é o Espírito Santo. A
A igreja Primeiro Amor, ela foi implantada em Belém, não pela obra dos homens, mas ela surgiu a partir da ação do Espírito Santo, para ser uma igreja que confronte, que anuncie o Evangelho e que acolha aqueles que querem verdadeiramente conhecer a palavra e ter uma vida diante do altar do Senhor. Nós não estamos aqui para promover espetáculos ou para dizer nada que vá te agradar, mas nós estamos aqui para cultuar e anunciar o Evangelho. Às vezes eu vejo algumas igrejas que crescem, mas será que essas igrejas estão realmente crescendo a partir de uma fundação ou de um fundamento adequado? Menos é mais. Não é uma frase bíblica, mas menos é mais. É óbvio que eu queria que essa igreja estivesse cheia de pessoas que entregaram as suas vidas a Cristo, se arrependeram, e eu oro por isso, para que essa igreja cumpra esse papel. Mas eu tenho certeza de uma coisa: só fica nessa igreja quem verdadeiramente entende a essência do Evangelho. A igreja não existe para te agradar. A igreja não é um clube social. A igreja não está aqui para promover espetáculo. A igreja não está aqui para ser um coach que vai fazer você se sentir motivado para qualquer coisa. A igreja existe para anunciar a salvação. A semente ela é jogada. E muitas vezes a semente cai em solo fértil. Outras não, em solos áridos. Como tem sido o teu solo? Você tem permitido com que haja o germinar do Espírito que vivifica em sua vida? Só existe, portanto, uma igreja saudável quando há também aqueles que estão ávidos a entender e se colocar como bons discípulos de Cristo e do Evangelho. Vamos orar? Pai, essa foi uma pregação diferente, Senhor, mas uma pregação necessária. Uma palavra que chama a tua igreja à reflexão. Quando nós lemos a tua palavra, nós entendemos que o nosso culto a ti tem que ser um culto racional. Nós não temos que agir por emoções, porque a emoção engana. Quando passa a euforia, fica o vazio, o conteúdo também dispersa. Mas quando a tua palavra atinge, Senhor, o nosso coração e a nossa mente, promove uma mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade, sim, Senhor, aí sim, leva a uma verdadeira transformação. A uma conversão. A uma vida que vai mudar de atitude, de comportamento, e vai crescer, Senhor, deixando de ser imaturo ou uma criança na fé. Nós deixamos de tomar o leitinho espiritual e passamos a comer substância, Senhor. E uma igreja que cresce é uma igreja que se alimenta, Senhor, de palavra consistente, Senhor, que tem uma doutrina forte.
mas que tem a capacidade, Senhor, de dar um testemunho público do seu púlpito, porque anuncia adequadamente o teu evangelho. E é isso que essa igreja quer ser, Senhor. É isso que nós queremos ser, Senhor. Nos dê sabedoria para que nós possamos continuar sendo uma igreja que valoriza a boa ministração do evangelho, a ministração ortodoxa, conservadora das Escrituras. Queremos sim ser uma igreja com uma fé bíblica, Senhor, e entendemos que a tua palavra, ela é imutável, ela é inerrante, ela é infalível e ela é eterna. E caminhamos com essa convicção rumo, Senhor, à eternidade. E para isso, nos santifica a cada dia, Senhor, nos dá forças, sabedoria, Pai, para que nós possamos, Senhor, como Paulo disse, sermos, Senhor, atletas bem-sucedidos, vitoriosos, mas que se mantiveram perante a regra da Tua palavra, Senhor. Essa é a oração que nós fazemos a Ti nessa noite, no nome santo de Jesus, Senhor. Amém.